Amados irmãos em Cristo, é com uma imensa alegria e um profundo senso de gratidão que me conecto a cada um de vocês neste momento abençoado. Que a paz que excede todo o entendimento inunde suas vidas, seus lares, seus pensamentos e cada área do seu ser. Sinto em meu espírito uma expectativa santa pelo que o nosso Deus vai revelar e operar em nosso meio hoje, uma verdade que tem o poder de transformar o humanamente impossível em uma manifestação divina visível, ainda esta semana. Se você está aqui agora, saiba que não é por acaso. Não é uma coincidência que seus olhos estejam lendo estas palavras, que seu coração esteja sensível a esta mensagem. Tenho a certeza inabalável de que o Espírito Santo te trouxe a este lugar, a este encontro, porque ele tem algo grandioso para revelar em sua vida, algo que vai destravar um nível de fé, ousadia e manifestação do poder de Deus que você talvez ainda não experimentou em sua plenitude. Acolho com todo o meu amor e carinho a cada um de vocês. Você, que talvez esteja diante de uma situação que parece não ter solução, um problema que desafia a lógica humana. Você, que anseia por um milagre, por uma intervenção sobrenatural que só Deus pode realizar. Você, que já orou, jejuou, mas a resposta ainda não veio, e você se pergunta se o impossível realmente pode acontecer com você. Você, que tem um sonho grandioso, um propósito que parece realizável, mas que queima em seu coração. Você, que está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Esta é uma casa de fé, um lugar de revelação e de poder. E você, que já caminha conosco, que já é parte desta família de fé, que bênção é tê-lo ou tê-la conosco novamente, fortalecendo esta corrente de oração e revelação. Não importa onde você se encontre neste momento, seja em seu lar, no trabalho, em trânsito, ou em qualquer outro lugar do mundo. A distância geográfica não é uma barreira para o Espírito de Deus, e a nossa união em oração e busca pela sua palavra transcende todas as fronteiras físicas. Aqui, somos todos um em Cristo, filhos e filhas do mesmo Pai, unidos por um propósito, viver e experimentar a plenitude do poder de Deus, que torna o impossível possível. Antes de mergulharmos nas profundezas desta revelação, tenho um pedido especial para fazer, um pedido que brota do meu coração, e que é parte fundamental da nossa missão aqui. Se esta mensagem tocar a sua alma, se você sentir que ela pode ser a chave para alguém que busca um milagre, e precisa ver o impossível acontecer, não guarde para si. Compartilhe esta palavra com amigos, familiares, colegas de trabalho, com qualquer pessoa que o Espírito Santo colocar em seu coração. O ato de compartilhar é uma poderosa semente de amor, uma forma de estender a mão a quem precisa de um toque divino, de uma resposta urgente, de um milagre. E, por favor, não se esqueçam de demonstrar seu apoio de uma forma muito simples, mas que faz toda a diferença, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e ative o poder de Deus sobre muitos. Deixe seu amém e seu gostei aqui. É assim que as plataformas entendem que o conteúdo é relevante e o levam para pessoas que estão buscando uma palavra de fé, ousadia e manifestação de milagres. Ao fazer isso, você se torna um mensageiro ativo do poder de Deus, não apenas com palavras, mas com gestos concretos de apoio à obra do Senhor. Queridas irmãs, amados irmãos, estou com o coração em chamas pelo que o Senhor vai nos ensinar hoje. Sinto uma unção poderosa neste ambiente virtual. Preparem-se, porque o Pai deseja desvendar para nós como fazer isso em oração, e ver o impossível acontecer ainda esta semana. Ele quer nos mostrar como ir além da simples petição, como realmente fazer certo para que a sua oração alcance o trono da graça e traga o milagre sem demora. Há um novo nível de autoridade e resposta divina reservado para cada um que se dispõe a aprender e a aplicar essa verdade. Vamos juntos desvendar esse segredo? Tenho a convicção de que, ao final desta oração e ensinamento, sua vida de fé e sua experiência de ver o poder de Deus se manifestar nunca mais serão as mesmas. E, a partir de hoje, suas orações não serão apenas ouvidas, mas vistas, transformando o impossível em realidade. Que o Pai de amor nos abençoe e nos guie nesta jornada de revelação. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, eu quero começar esta profunda jornada de revelação com uma pergunta que, talvez, já ressoou no coração de muitos de vocês,
em algum momento da sua caminhada de fé e busca por respostas, você já se viu diante de uma situação onde, humanamente falando, não há mais saída? Um problema de saúde que os médicos desenganaram, uma dívida que parece impagável, um relacionamento desfeito que ninguém acredita que possa ser restaurado? E você se pergunta: será que o impossível realmente pode acontecer comigo? E, se sim, como orar para ver isso se manifestar ainda esta semana? Escrevam aí nos comentários, sim ou não, se essa pergunta ecoa com alguma experiência sua. Eu sei que, para muitos, essa é uma frustração comum. Você busca a Deus, mas o milagre, a intervenção sobrenatural, a reviravolta que você tanto precisa parece distante, reservada para outros, ou para tempos antigos. É uma dor na alma, uma angústia, querer ver o poder de Deus se manifestar de forma tangível e rápida, mas não saber como ativar essa dimensão. É para preencher essa lacuna, para desvendar o que está além da oração comum, que o tema da nossa conversa e oração de hoje é: faça isso em oração, e veja o impossível acontecer ainda esta semana. E quero ser muito clara com vocês desde o início: esta mensagem não é sobre fórmulas mágicas ou tentar manipular a Deus. Muito pelo contrário, é sobre iluminar o caminho, é sobre aprofundar nossa compreensão da fé, da autoridade, da intimidade e da obediência que os profetas e os homens de fé possuíam para ver o impossível se tornar realidade. Não se trata de um atalho, mas de uma revelação do relacionamento e do poder de Deus, que tornam a oração uma força irresistível. O segredo para ver o impossível acontecer não é algo oculto ou místico, mas reside em princípios espirituais, que qualquer filho de Deus pode aprender e praticar. É sobre alinhar nossa oração à vontade de Deus, exercer a autoridade que nos foi dada em Cristo, e crer com uma fé inabalável, esperando a manifestação sem demora. O objetivo da nossa jornada hoje é muito claro e poderoso. Vamos explorar as verdades bíblicas e os princípios espirituais que fundamentam as orações que geram milagres, compreendendo o como e o porquê. Vou compartilhar testemunhos e insights que acenderão uma nova chama de fé e ousadia em seu coração, mostrando que o poder de Deus é real, tangível, e que você também pode ver o impossível acontecer em sua vida, ainda esta semana. E o mais importante, vou oferecer direcionamentos práticos, um guia para que você possa, a partir de hoje, fazer certo a oração que gera o impossível, ativando o poder de Deus em sua vida e na vida de outros. Então, pegue seu caderno, sua caneta ou abra o bloco de notas do seu celular, porque vocês vão querer anotar cada ensinamento. Preparem o coração e abram o espírito, porque o Senhor quer te levar para um novo nível de poder e manifestação. Ele quer que suas orações não apenas alcancem o céu, mas que destravem o milagre na terra ainda esta semana. Que o Pai de amor nos abençoe e nos guie nesta jornada de revelação. Amadas irmãs, amados irmãos, agora, com o coração ardendo e a mente sedenta, quero levar vocês à fonte inesgotável de toda verdade e poder, a palavra de Deus. Tudo o que falaremos sobre como ver o impossível acontecer ainda esta semana está firmemente ancorado nas Escrituras Sagradas. Não é a minha palavra, nem uma interpretação humana isolada. É o que o próprio Deus nos revela sobre sua capacidade de operar o sobrenatural. A Bíblia é repleta de histórias de milagres, de situações onde o impossível se tornou possível pela intervenção divina. Desde a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de mortos, até a cura de doenças incuráveis. Nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos, então, desvendar este princípio versículo por versículo, percebendo a profundidade e a abrangência do poder que Deus nos concede. Comecemos com a verdade fundamental em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Vejam bem, irmãs e irmãos, a primeira parte do segredo. Esta é uma declaração categórica: não há impossível para o nosso Deus. Se a sua situação está classificada como impossível aos olhos humanos, saiba que ela é perfeitamente possível aos olhos de Deus. Esta verdade deve ser a base da sua fé e da sua oração. Agora, observem a condição para o milagre em Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui Jesus não coloca a condição na grandeza do milagre, mas na capacidade de crer.
Se você puder crer, então tudo, até o impossível, se torna possível para você. O segredo não está na sua capacidade de fazer, mas na sua capacidade de crer que Deus pode fazer. E que palavra de encorajamento em Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Irmãs e irmãos, Jesus reitera que o padrão humano de impossível não se aplica a Deus. É crucial entender que a limitação não está no poder de Deus, mas muitas vezes na nossa própria perspectiva humana. O que para nós é intransponível, para Ele é algo simples de realizar. Os versículos de Jeremias capítulo 32, versículo 27, nos mostram a autorrevelação de Deus como o Todo-Poderoso. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa impossível para mim? Aqui, Deus mesmo questiona a ideia de algo ser impossível para Ele. Ele se apresenta como o Deus de toda a carne, ou seja, de toda a humanidade, de toda a criação. Sua autoridade e poder são ilimitados. Quando oramos, estamos falando com o Deus que não conhece impossíveis. Finalmente, quero que meditem comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Para ver o impossível, a fé é o firme fundamento. Ela é a convicção, a certeza de que aquilo que esperamos, o impossível, já é real no reino espiritual, mesmo que ainda não o vejamos no natural. A fé é o que traz o impossível da dimensão espiritual para a nossa realidade. Amadas irmãs, amados irmãos, estas passagens são a mina de ouro, sobre como ver o impossível acontecer. Elas nos mostram que, para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Mateus 19:26. Deus é o Deus que não conhece impossíveis. Jeremias 3:2-27. A fé é o fundamento que nos conecta ao invisível para torná-lo visível. Hebreus 11:1. Com esta base inabalável, podemos avançar com confiança para desvendar o segredo de como fazer essa oração, que gera o impossível, e viver com milagres e manifestações em todas as áreas da sua vida, ainda esta semana. Que a palavra se faça viva e poderosa em seus corações. Irmãs e irmãos, agora que desbravamos a riqueza das promessas e o fundamento bíblico do poder de Deus para fazer o impossível, precisamos, com humildade e discernimento, olhar para os porquês. Porque, apesar de termos um Deus tão poderoso e promessas tão claras, muitos de nós ainda não experimentam o impossível se tornando realidade em suas vidas. Quais são as barreiras, os erros que cometemos, talvez sem perceber, que impedem que o milagre se manifeste, ainda esta semana? A verdade é que a manifestação do impossível não é automática. Ela requer um posicionamento do coração, uma compreensão da autoridade em Cristo, e uma fé ativa que remove montanhas. O inimigo, astuto como é, tenta nos impedir de viver essa realidade, lançando armadilhas que nos desviam do caminho da fé genuína e da prática do poder. Não é para nos culpar, mas para nos capacitar a identificar e remover esses obstáculos. Vou citar alguns dos problemas mais comuns, das barreiras que impedem que o impossível se manifeste em sua vida. Você diz que crê, mas no fundo do seu coração, uma pequena voz sussurra: isso é impossível. Nunca vai acontecer comigo. Essa dúvida, mesmo que pequena, é um freio poderoso para o milagre. A incredulidade anula a fé e impede o impossível de se tornar possível. Marcos 9:23. É preciso confrontar essa dúvida e lançá-la fora. Você tenta encaixar Deus na sua caixa lógica. Como isso vai acontecer? Não vejo como. Ao tentar entender os meios, você limita o poder de Deus, que opera de formas que transcendem nossa compreensão. Deus não precisa da sua lógica para operar o impossível. Isaías 55:8-9. Você ora por um tempo, não vê o resultado e desiste. Ou quer o milagre no seu tempo, não no tempo de Deus, que pode ser imediatamente, ou em sua perfeita providência. A persistência é uma prova de fé. O impossível muitas vezes requer a perseverança de quem crê e não desanima. Gálatas 6:9. Você ora como quem pede um favor sem convicção, ou faz orações genéricas sem especificidade. Para ver o impossível, sua oração precisa ser carregada de fé ativa, ousadia e direcionamento.
Deus se agrada de ousadia e clareza. Mateus 21 e 22. Você precisa nomear o impossível e orar com autoridade. A palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Embora Deus seja gracioso, o pecado consciente pode criar uma barreira, roubar sua ousadia e minar a fé que ativa o impossível. É preciso um coração limpo e uma vida que busca a santidade para ter plena confiança diante de Deus. 1 João 3, 21-22. Você busca a Deus, mas sua fé maior está no médico, no dinheiro, no governo, na sua própria capacidade. Quando sua confiança está dividida, o poder de Deus é limitado. Para o impossível, a fé precisa ser exclusivamente em Deus, que é a fonte de todo milagre. Salmos 20, 7. Você pode crer em Deus, mas não o conhece como o Deus do impossível, o Criador, o ressuscitador. Sem um conhecimento profundo do seu caráter e poder ilimitado, é difícil ter a fé radical para ver o impossível. Quanto mais você conhece Deus, mais fácil é crer que para Ele nada é impossível. Jeremias 3, 2 e 27. Irmãs e irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: nenhum desses problemas é maior do que o poder de Deus para transformá-lo. Identificar essas barreiras não é para nos condenar, mas para nos capacitar. É para que, com humildade, possamos pedir ao Espírito Santo que nos revele onde precisamos ser ajustados, purificados e fortalecidos, para que o impossível se torne realidade em suas vidas, ainda esta semana. Interação. Escrevam aí nos comentários qual dessas barreiras mais se parece com o desafio que você enfrenta para ver o impossível acontecer em sua vida. Não tenham medo de se reconhecer. É um ato de coragem e humildade expor a ferida para que ela possa ser curada. Eu estou vendo muitos falando sobre a dúvida, limitar Deus ao seu entendimento, e a desistência. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Mas Deus é especialista em transformar fraqueza em força, em remover todas as barreiras e em te levar para um nível de milagres nunca antes vivido. Queridas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora que identificamos as barreiras que têm impedido a manifestação do impossível em nossas vidas, é tempo de falarmos sobre como superá-las. O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos roubar a fé, a esperança e a certeza de que Deus é capaz de operar o milagre. Mas a boa notícia é que, no nome de Jesus, temos a unção para quebrar toda barreira e para ativar o poder que torna o impossível possível. Vou ser muito clara e direta com vocês, pois é crucial que conheçamos as estratégias divinas para derrubar essas fortalezas espirituais, emocionais e mentais, e fazer essa oração para ver o impossível acontecer ainda esta semana. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Superação. Decida crer, mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que sua mente não entenda. Medite em Marcos 9 e 23. Tudo é possível ao que crê. E Hebreus 11, 1. Lance fora toda dúvida e incredulidade em nome de Jesus. Peça a Deus um aumento de fé e declare em voz alta: eu creio que o impossível vai acontecer. Sua lógica humana não pode conter o poder de Deus. Superação. Renda sua mente e seu entendimento a Deus, crendo que seus caminhos são mais altos que os seus. Não tente entender o como o milagre acontecerá. Apenas foque no quem fará. Creia que Deus tem inúmeras formas de operar o impossível, que vão além da sua imaginação. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1 e 37. Milagres muitas vezes requerem perseverança. Superação. Ore com a expectativa de que o impossível acontecerá ainda esta semana, mas persevere em oração até que a manifestação chegue. Não desista se a resposta não for imediata em segundos. Sua persistência honra a Deus e prova sua fé. Continue batendo, pedindo e buscando. Mateus 7, 7, sem desfalecer. Gálatas 6, 9. Deus se agrada da ousadia. Superação. Nomeie o seu impossível em oração, e ore com ousadia e autoridade, sem rodeios. Seja específico. Chame à existência aquilo que não existe como se já existisse. Declare o milagre, ordene a manifestação. Em nome de Jesus, faça uma oração de mande e aconteça, com a certeza de que o que você ligar na terra, será ligado no céu. Mateus 18 e 18. A oração de um justo é eficaz. Superação. Mantenha um coração limpo e uma vida em santidade, buscando a confissão e o perdão. Se há algo em sua vida que te afasta de Deus, confesse e se arrependa.
um coração puro da ousadia e confiança, para se aproximar do trono da graça e ver o impossível acontecer. Tiago 5:16. Deus não divide sua glória com ninguém. Superação. Coloque toda a sua confiança exclusivamente em Deus para o seu milagre. Não dependa de meios humanos, médicos, dinheiro ou pessoas. Eles podem ser instrumentos, mas Deus é a fonte. Sua fé total nele libera o poder para o impossível. Salmos 20:7. Quanto mais você conhece o Deus do impossível, mais fácil é crer nele. Superação. Dedique-se a um estudo aprofundado da palavra, focando nos atributos de Deus e seus milagres. Medite em quem ele é, o Criador, o Ressuscitador, o Todo-Poderoso, o Deus que faz o que nenhum homem pode fazer. Quanto mais você o conhece, mais sua fé se expande para o impossível. Jeremias 3:2-27. Irmãs e irmãos, eu quero que vocês se lembrem de que Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas dispostas a crer, a amar e a exercer a autoridade que Ele já deu. Ele não quer que você seja um super-herói da fé da noite para o dia, mas que dê um passo de cada vez, confiando que Ele te capacita. O poder não está em você, mas em Ele, que te fortalece para operar milagres. Comece hoje a fazer essa oração que faz o impossível acontecer em sua vida, e você verá o sobrenatural se manifestando, ainda esta semana, para a glória do nosso Deus. Queridas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, chegamos agora a um dos momentos mais impactantes da nossa jornada. Não há nada que fortaleça mais a nossa fé do que ouvir e compartilhar testemunhos vivos do que Deus tem feito. Eu quero dividir com vocês não apenas uma teoria, mas a realidade prática e poderosa do que acontece quando você faz essa oração, que faz o impossível acontecer. É uma história que eu acompanhei de perto, de uma pessoa que estava diante de um cenário completamente sem saída, mas que, ao aplicar os princípios da fé radical, viu o milagre se manifestar em tempo recorde. Conheci uma irmã, que vou chamar de Raquel, uma mulher de fé, mas que estava passando por uma situação financeira devastadora. Sua casa, a única herança de família, estava indo a leilão em apenas 5 dias. Ela havia tentado de tudo: empréstimos, renegociações, ajuda de familiares, mas nada. O valor era altíssimo, e humanamente, era impossível levantar aquela quantia em tão pouco tempo. Ela estava desesperada, com o coração partido, sentindo que perderia o lar de sua vida. Raquel orava, mas suas orações eram mais de súplica e desespero, com muita dúvida. Ela se perguntava: será que Deus realmente faria algo tão grande em tão pouco tempo? Isso é impossível. Havia uma barreira de incredulidade em seu coração sobre a magnitude do milagre. Eu lembro-me de um dia em que a desafiei. Disse a ela: Raquel, para Deus, nada é impossível. O problema não é o tamanho do seu milagre, mas o tamanho da sua fé. Você precisa orar com uma fé radical, ousar declarar o que você não vê, e crer que Deus pode fazer o impossível. Ainda esta semana, sugeri que ela nomeasse o valor exato, a data exata e orasse não pedindo, mas declarando que o dinheiro já estava a caminho. Raquel estava exausta e descrente, mas o desespero e a palavra que eu havia compartilhado acenderam uma pequena chama de esperança. Ela foi para seu quarto, se ajoelhou e, para sua surpresa, sentiu uma ousadia crescer em seu coração. Ela não orou pedindo, ela orou declarando. Ela disse: Pai, tua palavra diz que para ti nada é impossível. Aos homens isso é impossível, mas a ti tudo é possível. Em nome de Jesus, eu declaro que o valor de X mil reais para salvar minha casa estará em minhas mãos até data do leilão. Eu creio que o Senhor moverá céus e terra, que levantarás os recursos, que farás um milagre sobrenatural, ainda esta semana, para a tua glória. Eu não vejo, mas eu creio. E gente, eu posso testemunhar para vocês que o milagre se manifestou de forma poderosa. Faltando apenas um dia para o leilão, Raquel recebeu uma ligação de um advogado de uma cidade distante. Era um testamento. Uma parente muito distante, que ela nunca conheceu, havia falecido, e a incluído como beneficiária de uma quantia exata. E o valor era o dobro do que ela precisava para salvar sua casa. O testamento estava há anos parado na justiça, e, por uma coincidência inexplicável, foi liberado e pago naquele exato dia, um dia antes do leilão. Raquel me ligou chorando, não de desespero, mas de gratidão, choque e alegria. Ela disse: é o milagre do impossível.
Aconteceu ainda esta semana. Deus é fiel. A partir daquele dia, a vida de Raquel mudou completamente. A incredulidade foi substituída por uma fé radical. Ela passou a orar por outros impossíveis, e Deus continuou a usá-la como um canal de manifestação. Ela descobriu o segredo de como fazer o impossível acontecer. Eu não estou dizendo que você nunca mais enfrentará situações difíceis, mas posso garantir uma coisa: se você se disponibilizarem a fazer isso em oração, a viver esses princípios de fé, vocês experimentarão um nível de milagres e intervenção sobrenatural que o mundo não pode oferecer, para a glória do nome do nosso Deus. Que este testemunho seja para vocês um poderoso catalisador de fé, uma chama que acende a ousadia de crer no impossível, e a certeza de que Deus faz acontecer, ainda esta semana. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora aqui, a palavra e os testemunhos nos enchem de fé e ousadia. É tempo de partirmos para a ação. Como podemos, de forma prática e intencional, fazer essa oração que faz o impossível acontecer ainda esta semana? Vou dar para vocês um passo a passo objetivo e transformador, um guia para fazer certo a oração do impossível, para que cada promessa se manifeste em sua vida. Deus quer clareza e ousadia. Superação. Nomeie a situação humanamente impossível em sua vida. Seja o mais específico possível. Em vez de uma benção financeira, ore por o valor exato de X mil reais para quitar minha dívida até data limite. Em vez de saúde, ore por a cura completa de nome da doença. Deus se agrada de orações específicas e ousadas. Mateus 7:7. A fé vem pelo ouvir e declarar a palavra. Superação. Busque na Bíblia versículos que falem do poder de Deus para fazer o impossível. Lucas 1:37. Marcos 9:23, Mateus 19:26, Jeremias 3:2-27. Declare-os em voz alta, diariamente, sobre sua situação específica. Por exemplo, eu declaro que, para Deus, nomeie seu impossível não é impossível. A palavra falada cria realidade no reino espiritual. Romanos 10:17. A dúvida é o ladrão do milagre. Superação. Conscientemente, repreenda e lance fora todo pensamento de dúvida ou incredulidade que surgir em sua mente. Quando a voz do inimigo ou da sua lógica humana disser, isso é impossível, responda em voz alta com a palavra de Deus, se eu puder crer, tudo é possível. Não negocie com a dúvida. Anule-a em nome de Jesus. Marcos 9:23. Você é um filho de Deus, com autoridade delegada. Superação. Mude sua postura de súplica para uma postura de comando profético em oração. Não apenas peça, mas declare, ordene e libere o milagre. Use frases como: eu declaro agora que o impossível acontece. Eu ordeno que o problema se resolva em nome de Jesus. Eu libero a manifestação do milagre em área. Ore como Jesus orava. João 14:13-14. A fé age antes de ver. Superação. Agradeça a Deus pelo milagre como se ele já tivesse acontecido. Imagine a situação resolvida, o impossível concretizado. Prepare-se para receber, como se já fosse uma realidade. Essa atitude de fé agressiva mostra a Deus que você realmente crê, e ativa a manifestação no natural. Hebreus 11:1. A oração eficaz está alinhada à vontade de Deus. Superação. Busque a Deus para discernir se sua oração está alinhada à sua vontade. Peça ao Espírito Santo para revelar se há algum pecado, mágoa ou desobediência que possa estar impedindo o milagre. Confesse, arrependa-se e repare qualquer brecha. Um coração puro e obediente tem acesso direto ao trono. 1 João 5:14-15. A expectativa de curto prazo é um motor poderoso. Superação. Ore com a expectativa de que o impossível acontecerá ainda esta semana. Não diminua seu tempo de fé. Mantenha essa convicção, mas se por alguma razão não se manifestar, não desanime, continue perseverando, mas com a fé de que Deus pode fazer o imediato. A perseverança na fé atrai a resposta. Gálatas 6:9. Irmãs e irmãos, eu quero que vocês anotem esses passos, que vocês os internalizem e os comecem a aplicar hoje mesmo. E principalmente, eu quero que vocês orem pedindo para Deus mostrar qual é o primeiro passo que vocês precisam dar para fazer o impossível acontecer em suas vidas, ainda esta semana. Não há situação,
problema ou necessidade que seja maior do que o nosso Deus, e Ele quer manifestar sua glória sem demora através de você. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora quero olhar nos seus olhos, mesmo que seja através desta tela, e conversar diretamente com você, de coração para coração. Eu estou vendo os comentários de vocês, e meu coração está transbordando de alegria, e sim, de lágrimas, ao ver a vulnerabilidade e a fé que vocês compartilham. Vejo pessoas dizendo que se identificaram com a dúvida, com a limitação de Deus ao seu entendimento, e com a desistência. Que coisa linda é a sua honestidade. O Espírito Santo está operando em cada um de vocês de forma individual, revelando o potencial milagroso que precisa ser ativado. Deixem eu fazer algumas perguntas para vocês, e respondam aí nos comentários, com toda a sinceridade e fé que o Espírito Santo está lhes dando neste momento. Qual das barreiras que eu mencionei: dúvida, incredulidade, limitar Deus, desistência, impaciência, oração fraca, genérica, pecado, falta de retidão, confiança dividida, ou desconhecimento de Deus mais se parece com o desafio que você enfrenta para ver o impossível acontecer em sua vida? Escrevam aí. Eu estou vendo que muitos se identificam com mais de uma, e isso é absolutamente normal. Mas lembrem-se, o reconhecimento é o primeiro passo para o milagre. Depois de tudo o que conversamos hoje, qual é o impossível específico que o Espírito Santo está te impulsionando a orar para acontecer ainda esta semana? Seja específico, nomeie-o, ainda que seja só para você e Deus neste momento. Você já teve alguma experiência, por menor que seja, onde sentiu que Deus fez algo que você considerava impossível em sua vida, ou que Ele agiu de forma inesperada e sobrenatural? Talvez um problema que se resolveu de repente, uma cura, uma porta que se abriu? Compartilhem brevemente. Gente, eu estou emocionada lendo os testemunhos de vocês. Uma pessoa falou que, depois de declarar a palavra, um documento que estava parado foi liberado em horas. Outra relatou uma cura inexplicável de uma dor que a incomodava há anos. Vocês estão vendo? O poder já está operando. Talvez vocês só não tenham reconhecido como tal. Depois de tudo o que conversamos hoje, qual é o primeiro passo prático que vocês sentem que precisam dar para fazer o impossível acontecer ainda esta semana? Qual daqueles 7 passos práticos você vai começar a aplicar hoje mesmo? Eu estou vendo respostas que enchem meu coração de alegria e expectativa. Vou declarar o impossível com ousadia todos os dias. Vou lançar fora toda dúvida. Vou perdoar alguém para liberar o milagre. Vou agradecer como se o impossível já tivesse acontecido. Isso é poderoso. E agora eu quero fazer um desafio extraordinário para vocês, um desafio que exige fé e coragem, mas que abrirá as portas para o sobrenatural. Comprometam-se com Deus a escolher o seu impossível mais urgente e a orar por ele com fé radical, ousadia e expectativa de que ele se manifestará ainda esta semana, aplicando diligentemente os princípios que aprendemos hoje. Não desista. E não esqueçam de voltar aqui depois para contar o que aconteceu. Eu amo ouvir os testemunhos de vocês, e sei que muitos virão. Convocação para oração. Gente, eu estou vendo que muitos estão pedindo para eu orar por eles, e por suas causas. Claro que eu vou orar. Mas antes, eu quero que vocês façam algo. Escrevam aí nos comentários: eu creio no impossível ainda esta semana. Eu libero o milagre. Se vocês querem dizer sim para Deus hoje, se vocês creem que Ele vai fazer o impossível em suas vidas. Vamos lá. Escrevam: eu creio no impossível ainda esta semana. Eu libero o milagre. Nossa, que coisa linda! A tela está transbordando de fé. O céu está se alegrando com a fé, a ousadia e a disponibilidade de vocês. Que a glória de Deus se manifeste. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora chegou o momento mais sublime da nossa jornada de hoje. É o momento de nos unirmos em espírito, de dobrarmos nossos joelhos, seja física ou espiritualmente, e de nos lançarmos completamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Convido você a fechar seus olhos onde estiver, a colocar a mão sobre o seu coração, ou estender suas mãos para o céu, ou até mesmo para a situação em sua vida que você considera impossível. Sinta a unção do Espírito Santo envolvendo este ambiente, esta conexão, esta comunidade de fé. Vamos orar com ousadia, com fé inabalável, crendo que esta oração, feita com um coração puro e em unidade, vai fazer o impossível acontecer.
em nossas vidas, ainda esta semana, para a glória do nosso Deus. Não há barreiras, não há distâncias, não há impossíveis para o nosso Deus. Eu vou orar, e vocês concordem comigo em espírito. Digam amém com fervor quando sentirem a palavra no coração. Abram seus corações e recebam o poder que emana do trono da graça. Vamos clamar: Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, Deus do impossível, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, trazendo cada uma das minhas queridas irmãs, e cada um dos meus amados irmãos, que estão conectados a esta corrente de oração. Tu conheces cada coração, cada história, cada anseio e cada situação que eles consideram humanamente impossível. Tu sabes que muitos anseiam por ver a tua glória manifesta em um milagre sem demora. Senhor, primeiramente, humildemente te pedimos perdão. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pelas nossas dúvidas, pela nossa incredulidade, pela nossa lógica limitada. Perdoa-nos por qualquer pecado, mágoa, ressentimento ou desobediência que possa estar impedindo o fluir do teu poder em nossas vidas. Purifica-nos, Pai, com o precioso sangue de Jesus. Que nossos corações sejam vasos limpos, prontos para receber e liberar o teu milagre. Agora, Pai, nos levantamos como teus filhos e filhas, que te amam e creem na tua palavra. Nós nos colocamos na brecha, conforme a tua palavra nos ensina, e clamamos pelo milagre do impossível. Nós cremos que, quando oramos em teu nome, e em alinhamento com a tua vontade, o céu se move em nosso favor para fazer o impossível acontecer. Senhor, ativamos agora a tua palavra sobre cada vida aqui, sobre cada impossível, sobre cada situação que clama por um milagre, sobre cada área da nossa existência. Pai, em nome de Jesus, declaramos que toda dúvida e incredulidade em nossos corações está quebrada agora. Recebemos uma fé ousada, que crê no que não se vê, e no que é impossível aos olhos humanos. Que a nossa fé seja o firme fundamento para ver, no meio, o impossível acontecer. Senhor, em nome de Jesus, quebramos agora todo limite humano, toda lógica, toda razão que tenta aprisionar o teu poder. Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o nosso entendimento se renda ao teu sobrenatural, e que no meio impossível se manifeste além da nossa compreensão. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela manifestação do milagre de no meio impossível ainda esta semana. Que a tua resposta venha sem demora. E que a nossa fé seja perseverante, que não desista até ver a tua glória. Que a tua palavra se cumpra rapidamente em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, declaramos que toda oração fraca e genérica está quebrada. Vestimos a ousadia profética e, com autoridade, declaramos que no meio impossível se torna possível agora. Que o que ligamos na terra seja ligado no céu, e que toda cadeia do impossível seja desfeita. Pai, em nome de Jesus, que todo pecado, toda iniquidade e toda mágoa sejam confessados e perdoados. Purifica-nos com o sangue de Jesus, para que a nossa vida de retidão nos dê a confiança plena em Ti. Declaramos que a nossa confiança está exclusivamente em Ti, Deus do impossível, para que no meio impossível se realize. Senhor, em nome de Jesus, clamamos por um conhecimento mais profundo de quem Tu és, o Deus que não conhece impossíveis. Que possamos Te conhecer como o Criador, o Ressuscitador, o Restaurador, o que faz todas as coisas novas. Que esse conhecimento expanda a nossa fé para no meio impossível. Pai, em nome de Jesus, que a unção do Teu Santo Espírito inunde o nosso ser. Que o Teu poder liberte o impossível em nossa vida. Que Ele nos capacite a orar com fé, a declarar com ousadia, e a agir com convicção, para que no meio impossível se concretize ainda esta semana. Pai, nós intercedemos por aqueles que nos pediram oração, e por aqueles que o Senhor colocou em nossos corações neste momento. Entregamos a vida de cada pessoa amada, cada familiar, cada amigo, cada líder, cada nação, cada situação que está clamando por um milagre do impossível. Que a nossa oração, unida à oração dos homens de fé, toque o teu coração e libere a tua intervenção divina, fazendo o impossível acontecer. Nós declaramos com fé e autoridade espiritual: esta semana será a semana do milagre do impossível. Uma semana de manifestação sobrenatural. Uma semana de testemunhos gloriosos. Uma semana em que no meio impossível se tornará realidade em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Nós agradecemos, Pai, porque já sentimos a Tua presença, o Teu mover,
a tua glória inundando nossas vidas e os lugares pelos quais oramos. Selamos esta oração no poder do sangue de Jesus e no fogo do Espírito Santo. Que o que foi ligado na terra seja ligado no céu, e o que foi desligado na terra seja desligado no céu. Recebemos pela fé e te agradecemos, Senhor, porque o milagre do impossível já está ativado, e toda a glória e honra sejam dadas a ti, hoje e para todo o sempre. Amém. Amadas irmãs em Cristo Jesus, que momento glorioso e transformador vivemos aqui. Meu coração está transbordando de alegria e de uma certeza inabalável de que o Senhor fez algo poderoso em cada um de vocês, e nas áreas que clamam por um milagre. Eu sinto no meu espírito que a chave para ver o impossível acontecer foi desvendada e ativada em suas vidas, e que a intervenção divina já começou a se manifestar. Agora, vocês precisam cooperar com o que Deus fez. Coloquem em prática os ensinamentos que recebemos hoje. Continuem identificando seus impossíveis e orando especificamente por eles, declarando as promessas de Deus, lançando fora toda dúvida, orando com autoridade, praticando a fé agressiva, alinhando-se à vontade de Deus e mantendo-se em perseverança, com a expectativa de que o milagre acontecerá ainda esta semana. O poder de Deus não é apenas um desejo, é uma realidade para quem crê e se entrega a Ele. E lembrem-se, este é apenas o começo de uma nova estação em suas vidas. A ativação do impossível cresce com a ação da fé, se desenvolve com a prática, e se aprofunda com o amor e a obediência. Quanto mais vocês viverem e agirem nessa verdade, mais o poder e a glória de Deus se manifestarão através de suas vidas. Meus queridos, que momento abençoado e inesquecível nós tivemos hoje. Meu coração está transbordando de gratidão por cada um de vocês, que esteve aqui comigo nestes minutos preciosos. Eu quero que vocês saibam que esta palavra não foi por acaso. Deus tem um propósito específico para cada um de vocês, e através de vocês. Ele quer revelar seu poder milagroso e sua fidelidade a um mundo que anseia por esperança. Agora, antes de nos despedirmos, eu preciso fazer alguns pedidos especiais para vocês, pedidos que são também atos de fé e de propagação do reino de Deus. Curtam, se esta oração, se esta palavra, tocou o coração de vocês, se vocês sentiram que foi uma mensagem de Deus para suas vidas, deixem aquele gostei e seu amém aí. Isso não custa nada para vocês, mas para o canal e para a obra de Deus, significa muito. É assim que as plataformas entendem que o conteúdo é relevante, e o levam para mais pessoas que precisam ver o impossível acontecer. Compartilhem. Quem ainda não compartilhou, compartilhe agora. Tem alguém em sua família, em seu trabalho, em sua igreja que está diante de um impossível, que precisa de um milagre, que precisa ativar o poder de Deus? Compartilhem esta mensagem. O compartilhamento é uma forma de amor, é uma forma de estender a mão e ser um canal de bênção para quem está precisando de esperança e uma intervenção divina. Fiquem até o final. É de suma importância que todos vocês permaneçam conectados e fiquem até o final deste momento, pois teremos um ato profético para selar esta oração e receber as bênçãos que o Senhor já liberou. Não saiam, o Senhor tem algo especial e uma confirmação para você neste último instante. Preparem a água para a consagração. Queridas irmãs, amados irmãos, eu quero pedir que, neste exato momento, onde você estiver, se você puder, separe um copo com água ou uma garrafinha de água. Tenha-o em suas mãos, ou coloque-o próximo a você. Não é apenas água. A palavra de Deus nos ensina que, pela fé e pela oração, Deus pode usar elementos simples para manifestar o seu poder. João 9, 6-7, Marcos 7, 33, Números 5 e 17. Nós vamos abençoar e consagrar esta água como um símbolo visível da nossa fé na ativação plena do impossível, e como um canal da benção, da cura, do livramento e da manifestação que fluirá sobre sua vida e sua casa ainda esta semana. Fiquem firmes, não saiam. A bênção do milagre está a caminho. Momento de consagração da água. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos diante de Ti esta água. Ela é um elemento simples, mas em Tuas mãos, ela se torna instrumento do Teu poder. Assim, como o Senhor transformou água em vinho, abençoou a água que lavou os olhos do cego de nascença, e purificou a água amarga em mola, nós te pedimos, consagra esta água agora, com o poder do Teu Espírito Santo.
Que esta água não seja apenas um símbolo, mas um ponto de contato para a manifestação do teu poder que intercedemos. Que ao bebermos esta água, Pai, cada dúvida seja lançada fora, cada barreira seja quebrada, cada problema seja resolvido. Que ela traga paz, milagres, saúde, provisão, libertação, e a certeza de que para ti nada é impossível. Declaramos, Pai, que esta água é ungida pelo teu Espírito, e que ela será o sinal visível do teu agir em nós e através de nós, fazendo o impossível acontecer, ainda esta semana. Que, ao tomá-la, possamos sentir o teu poder nos purificando, nos fortalecendo e nos capacitando para vivermos o milagre que já recebemos pela fé. Em nome de Jesus, amém. Bebam a água agora, com fé. Amadas irmãs, amados irmãos, bebam agora a água que foi consagrada, com fé e expectativa no coração. Ao beber, declare em voz alta, ou em seu espírito: eu creio no impossível ainda esta semana. Eu libero o milagre. O impossível vai acontecer em minha vida, ainda esta semana. Para a glória do Senhor. Mensagem final e bênção. Meus queridos, saibam que vocês são especiais aos olhos de Deus. Vocês são herdeiros da manifestação divina, chamados a viver uma vida que glorifica a Deus com milagres. Não deixem que ninguém, nem as circunstâncias, diminuam o que Deus pode e vai fazer através da sua vida e da sua fé. Comecem hoje mesmo a dar os passos que conversamos aqui. Não esperem até amanhã, não esperem por um momento perfeito. O momento perfeito é agora, é a sua disposição em crer e agir. Separem um tempo para orar, para buscar a Deus, para se disponibilizar para serem instrumentos do seu poder, em sua própria vida, e na vida de outros. E lembrem-se sempre, Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas dispostas a crer e a se entregar a Ele. Se vocês se disponibilizarem, Ele vai usar vocês de formas que vocês nem imaginam para trazer a sua glória e liberar milagres. Para a sua honra, que Deus abençoe cada um de vocês e cada área de suas vidas que clama por um milagre. Que Ele ative em sua vida uma unção que impactará o mundo ao seu redor. Que esta semana seja a semana de milagres e testemunhos do impossível em sua vida. Um abraço apertado no coração de cada um, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.